histórico-crítica surge na segunda metade dos anos 70 do século XX, tendo surgido em meio a várias análises críticas sobre educação. Vai diferenciar-se das demais, pois terá sua base nas categorias do marxismo, e sendo Demerval Saviani seu intelectual mais destacado, com uma vasta produção sobre, e tendo outros que escreveram e contribuíram, como Newton Duarte, com seus livros Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, Ana Carolina Galvão e seu livro Pedagogia Histórico-Crítica 30 anos. Para a pedagogia histórico-crítica, a educação é uma ação tipicamente humana, sendo que difere dos animais, pois os animais se adaptam ao meio ambiente, já o homem adapta esse mesmo ambiente para satisfazer suas necessidades. Ao fazer tal ação, cria um mundo humano, no caso, o mundo cultural. A pedagogia histórico-crítica entende que, para produzir esse mundo material, ele precisa, antes de tudo, criar no pensamento. Então, a educação situa-se no mundo imaterial, e isso tem a ver com ideias, conceitos, valores, hábitos, etc. Pode-se afirmar que o trabalho educativo é um ato de produção direta em cada pessoa da humanidade, que é resultado daquilo que o gênero humano produziu coletivamente ao longo do tempo. Outra característica da pedagogia histórico-crítica tem a ver com os saberes que a escola tem que se debruçar. É importante entender que os saberes dentro da escola é sua principal função na sociedade. Para a pedagogia histórico-crítica, os saberes clássicos devem ser o centro das energias no espaço escolar. Mas a grande questão para muitos é saber definir o que são os saberes clássicos. Importante compreender que o chamado saber clássico não é um saber elitizado, mas aquilo que se firmou como essencial e que ajudou a humanidade a andar. Não se trata de qualquer tipo de saber, como saber espontâneo, mas um saber elaborado, sistematizado. Não podemos confundir esses saberes. E qual espaço deve ocupar? Escola é local de ciência, e entenda-se o saber produzido de forma metodológica, e não um saber que é produzido numa relação claro-escuro. A escola deve existir para propiciar a aquisição de instrumentos que possibilite um saber elaborado, a que chamamos de saber da ciência. Para entender tal raciocínio, é importante resgatar a ideia de como os gregos compreendiam o saber. Eles dividiam o saber em três formas. A primeira delas era o que chamavam de opinião, um saber que surge das relações cotidianas, sendo um misto de verdade e erro. Outro saber para os gregos era a sabedoria, que é construída pela experiência da vida. E, por fim, o saber do método, que é aprendido pela investigação sistematizada. No que se refere ao currículo, a pedagogia histórico-crítica vai se diferenciar de uma percepção que é corrente, que afirma que tudo é currículo. E se tudo é currículo, não vai existir diferença entre o que é currículo e o que é extracurricular. Então, para a pedagogia histórico-crítico, currículo é o conjunto de atividades nucleares desenvolvidas pela escola, que tem um saber fundamentado naqueles saberes que chamamos de conhecimentos sistematizados. Em função disso, o desafio é saber compreender o que é principal e o que é secundário. Lembrando sempre que a escola tem a função de mediar a passagem do saber espontâneo ao saber clássico. A pedagogia histórico-crítica irá questionar práticas que tendem a secundarizar a ação da escola, pois é sempre bom lembrar que a escola está numa sociedade de classes. Logo, é explicável a tentativa de desvalorizá-la, para que a mesma não potencialize as exigências de transformação. Essa secundarização se revela no ato que tenta converter a escola numa agência social, destinada a atenuar a contradição da sociedade capitalista. É nesse sentido que a pedagogia histórico-crítica se coloca, num campo da pedagogia que sabe e entende que uma pedagogia só pode ser eficiente para os filhos dos trabalhadores se no seu íntimo estiver a proposta de revolução como um meio de superar a sociedade de classe.